Eu sei que esse canal aqui é voltado exclusivamente para falar da Palavra de Deus. E há mais de 10 anos eu tenho feito isso aqui todos os dias. É sagrado. Mas hoje eu queria trazer um conteúdo um pouco diferente. E eu acho que pode ser interessante para você, assim como foi para mim. Eu quero falar sobre a trilogia de séries que compõem o universo de Yellowstone. Você assiste séries? Você tem esse hábito? Filmes, por exemplo? Tem algumas séries que a gente começa a assistir e depois simplesmente abandona, não é verdade? Não porque sejam ruins, mas porque elas não conseguem prender a gente. Já aconteceu com você isso? Foi isso que aconteceu comigo quando eu comecei a ver essa série chamada Yellowstone. Ela me foi indicada por um amigo e eu comecei a ver por causa dessa indicação. E aí eu assisti uns 2 episódios, mas como eu disse, ela não me pegou, sabe? Parece que estava faltando contexto, profundidade, faltava raiz. E aí eu deixei aquela série de lado. Até que um tempo depois, eu vi um comentário, por acaso, num vídeo, dizendo que Yellowstone não começa em Yellowstone. Ela começa em 1883, passa por 1923 e só então chega ao presente. Aí eu comecei a pesquisar mais sobre essa trilogia e resolvi assistir primeiro essa série, 1883. Gente, essa foi uma das melhores séries que eu já vi. Uma história épica, incrível. Não é uma história verídica, do jeito que eu gosto, mas ela retrata bem alguns acontecimentos históricos da colonização americana. 1883 pode ser chamada de faroeste. Mas calma, eu sei que quando a gente fala essa palavra, faroeste, automaticamente muitas pessoas já fazem um pré-julgamento. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que um faroeste tradicional. É uma história de uma família lutando para se estabelecer na América do Norte. E o que eu achei muito legal é que essa história é narrada por uma menina, por uma adolescente, sob uma ótica quase que poética, entende? Mas o que isso tem a ver com a tal série de Yellowstone? A saga de Dutton é um marco na TV moderna, revitalizando o gênero western com uma narrativa épica que se estende por mais de 140 anos. O que começou inicialmente com Yellowstone se expandiu para um universo cinematográfico que explora como uma dinastia foi construída sobre sacrifício, sangue e uma profunda conexão com a terra. Mas para entender completamente a história, você precisa assistir as 3 séries, na ordem cronológica dos eventos, e não na ordem em que elas foram lançadas. 1883 é o ponto de partida. Essa minissérie funciona como um faroeste raiz, mergulhando na brutalidade e na beleza da peregrinação da primeira geração dos Dutton. Eu tô falando Dutton, eu não sei se é assim que pronuncia. Escreve Dutton. Tim McGraw e Faith Hill, que são lendas da música country, casados inclusive, interpretam James e Margaret Dutton, os tataravôs do John, que nós vamos conhecer em Yellowstone. McGraw, conhecido não apenas por sua carreira musical, mas também por papéis em filmes como The Blind Side e Friday Night Lights, traz uma intensidade crua ao papel de James, um veterano da Guerra Civil que lidera uma caravana partindo do Texas rumo ao noroeste americano. Faith Hill, em sua estreia como atriz principal em série, entrega uma Margaret resiliente e profundamente maternal. A jornada que eles enfrentam é mortal. Doenças como cólera e varíola dizimam a caravana.
Animais selvagens atacam. A natureza se mostra impiedosa. Mas o verdadeiro coração da série pulsa através de Elsa Dutton, vivida por Isabel May, uma jovem atriz que ganhou destaque em Alexa e Kate, da Netflix. Elsa é a narradora da história e a sua transformação de uma jovem pura e sonhadora a uma mulher indomada e livre é devastadora de assistir. Quando ela é ferida mortalmente por uma flecha envenenada durante um confronto com indígenas, James Dutton toma uma decisão que mudaria o destino de gerações. Ele para a jornada exatamente onde a Elsa morre, nas montanhas de Montana, e enterra ela ali. Aquele solo, regado com o sangue da sua filha, se torna sagrado. É ali que o rancho Yellowstone nasce. Aí, nós saltamos então para 1923, situada 40 anos após os eventos da primeira série. O rancho já está estabelecido, mas novos inimigos surgem. Depois da morte de James e Margaret, a propriedade é assumida por Jacob Dutton, irmão do James, interpretado nada menos que por Harrison Ford, o veterano de Star Wars e Indiana Jones, lembra? Ele traz a sua presença magnética e autoridade natural ao papel do patriarca que precisa defender o legado da família. Ao lado dele está Helen Mirren, a Dame Commander vencedora do Oscar por A Rainha, interpretando Cara Dutton, uma mulher tão forte quanto os homens ao seu redor. O contexto histórico de 1923 adiciona camadas de complexidade. A família enfrenta a lei seca, que transforma Montana em território de contrabandistas e violência. A Grande Depressão começa a lançar suas sombras sobre o país. Uma seca severa gera conflitos brutais na disputa por pasto e água. E enquanto Jacob e Cara, ou Cara, lutam em Montana, ao mesmo tempo nós acompanhamos também Spencer Dutton, filho do James, nascido já em Montana, vivido por Brandon Sklenar, conhecido por Vice e Westworld. Spencer está na África, trabalhando como caçador de grandes predadores, tentando esquecer os horrores que viveu na Primeira Guerra Mundial. Mas quando a família envia um telegrama, uma carta desesperada para ele, ele precisa abandonar tudo, inclusive seu romance com Alexandra, uma aristocrata britânica interpretada por Julia Chalepfer, isso aí eu não sei se eu falei certo, e retornar para defender as terras dos Dutton. Finalmente nós chegamos a Yellowstone, a série principal que iniciou tudo. Situada nos dias atuais, nessa série nós acompanhamos John Dutton III, interpretado por Kevin Costner. Esse aí dispensa apresentações, né? O ator de Dança com Lobos, Os Intocáveis, O Guarda-Costas. John é a 6ª geração a comandar o rancho e os conflitos agora são diferentes, mas igualmente mortais. Ele enfrenta o progresso desgovernado, magnatas de fundos de investimento que querem transformar Montana em resorts de luxo e a pressão constante da reserva indígena vizinha, que reivindica direitos sobre a terra. Os filhos de John são tão complexos quanto a terra que eles defendem. Betty Dutton, interpretada por Kelly Reilly, atriz britânica conhecida por Sherlock Holmes e Flight, é uma força da natureza. Brilhante nos negócios, mas profundamente ferida emocionalmente. Casey Dutton, vivido por Luke Grimes, de American Sniper, é um ex-Navy SEAL, um integrante da Força de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos. Dividido entre a sua lealdade à família
e o seu casamento com Mônica, uma mulher da reserva indígena. E tem ainda o Jamie Dutton, interpretado por Wes Bentley, o ator de American Beauty, um advogado brilhante, mas perpetuamente em busca da aprovação do pai, descobrindo segredos devastadores sobre sua própria origem. O rancho Yellowstone não é só um cenário, ele é praticamente um personagem à parte. Cada geração sujou as mãos de sangue para manter a posse dessa terra. Cada Dutton carrega o peso dessa herança. E é aqui que todas as 3 séries se conectam, de forma brilhante. Em 1883, quando James Dutton encontra o chefe indígena Cavalo Pintado, depois da morte da Elsa, tem uma cena crucial. O chefe, interpretado por Graham Greene, o veterano ator indígena de Dança com Lobos, não expulsa James daquela terra. Em vez disso, ele faz uma declaração profética. Ele diz que a terra pode ser dos Dutton, mas apenas por 7 gerações. Depois disso, o seu povo a retomaria. Essa profecia das 7 gerações é o fio que costura todo o universo de Yellowstone. James é a primeira geração. Seu filho Spencer, que nós vemos em 1923, é a segunda. O John Dutton, que nós vemos brevemente em flashbacks de Yellowstone, pai do John III, seria a 5ª geração. John Dutton III, interpretado por Kevin Costner, é a 6ª geração. Ah, mas e a 7ª geração? É Tate Dutton, o filho de Casey com Mônica, uma mulher da reserva indígena. A Tate carrega o sangue dos colonos que tomaram a terra e o sangue dos nativos que foram expulsos da terra. Ele é o elo final, potencialmente o herdeiro legítimo, que pode finalmente unificar ambos os legados ou testemunhar o cumprimento da profecia. O que torna esse universo tão poderoso não são apenas as performances magistrais de um elenco repleto de talentos premiados. É a compreensão de que cada escolha tem consequências que ecoam através das gerações. O solo onde a Elsa foi enterrada em 1883 é o mesmo solo que John Dutton III defende com unhas e dentes em Yellowstone. O sangue derramado por James, Jacob e Spencer é o mesmo sangue que corre nas veias de Betty, Casey e Tate. Assistir essas 3 séries em ordem cronológica transforma completamente a experiência. Você não está vendo só um drama moderno sobre um rancho. Você está testemunhando 140 anos de história americana, de luta, de perda, de amor pela terra e do preço terrível que cada geração paga para manter um legado vivo. E quando você finalmente entende que tudo começou com uma menina chamada Elsa, que morreu nos braços do seu pai, sob um céu imenso de Montana, a jornada dos Dutton deixa de ser só entretenimento. Ela se torna uma grande reflexão sobre o que realmente significa deixar um legado e o que estamos dispostos a sacrificar para protegê-lo. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e comenta aqui se você viu algumas dessas séries e o que você achou delas. Meu nome é Edivaldo Oliveira, eu sou o criador desse canal aqui, chamado Minuto com Deus. Talvez eu até crie um outro canal, só para falar desses assuntos aleatórios. Se eu criasse outro canal, você me seguiria lá também? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Vamos falar com Deus, né, diante dessa palavra. Vamos entregar a Ele o nosso coração, as nossas petições.
Senhor meu Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento aqui tão precioso na presença desse irmão e dessa irmã que bondosamente, generosamente pararam um pouquinho do seu tempo para ouvir a tua voz. Não para ouvir a minha voz, mas para ouvir a tua voz. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós pedimos a tua direção, mas no fundo nós já temos uma decisão aqui dentro do nosso coração. Nos perdoa pela nossa arrogância. Nos perdoa por tentarmos usar a oração como uma forma de validar os nossos próprios planos. Ó Deus, nos dê um coração obediente, um coração disposto a confiar no Senhor, mesmo quando o caminho parecer inseguro. Nos ajuda a tomar a decisão de não descer para o Egito das escolhas humanas, dos nossos próprios recursos, dos nossos achismos, dos caminhos estreitos, mas nos ensina a permanecer no centro da tua vontade. Ó Deus, que o Senhor fortaleça todas as pessoas que estão nesse momento vivendo um tempo de medo, de incerteza, de crise, de tristeza. Dê a essas pessoas fé suficiente para que elas possam esperar a tua resposta. Assim como Jeremias esperou 10 dias para ouvir a tua voz. Que o Senhor nos dê paciência, perseverança, determinação para ouvir a tua voz, para esperar o tempo certo de receber a resposta do Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor seja o nosso refúgio diante das lutas emocionais, financeiras e espirituais que nós temos travado. Que nós possamos descansar nas tuas promessas. Que nós possamos permanecer firmes em ti, porque assim nós seremos edificados, seremos abençoados. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família em suas necessidades. Que o Senhor conceda a tua graça, Deus, para aqueles que estão desanimados. Fortalece essa pessoa que está aí abatida, sem forças. Sopra sobre ela o teu fôlego de vida. Visita esse lar, esse casamento que está passando por uma crise. Que essa família não seja destruída, mas que ela seja preservada. Que haja perdão, que haja diálogo, que haja amor e que haja reconciliação. Eu oro por aqueles que estão enfrentando crises na área financeira. Que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todas as pessoas que estão desempregadas. Independente do momento econômico, financeiro que o país está vivendo, que o Senhor abra as portas. Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós teríamos o nosso sustento, nós teríamos o nosso pão. Então, essa pessoa que está me ouvindo,
ela só precisa de uma porta aberta, Deus, a porta de emprego. Que o Senhor nos conceda a tua cura, a tua salvação. Conceda a salvação, Deus, para aqueles que ainda não te conheceram, para aquelas pessoas que só ouviram falar do Senhor, mas que ainda não entregaram o coração para ti. Conceda salvação a essa pessoa. Que nessa semana o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira mais profunda com ela e que ela seja tocada pelo Senhor, pela tua palavra, e entregue o seu coração. E o Senhor reescreva a história dela, para a glória do teu nome. Eu quero orar por essa pessoa que está presa aos vícios. Oh, meu Deus, quantas pessoas dominadas pelos vícios, pelo cigarro. Ela já tentou tantas vezes parar de fumar, mas ela não consegue com as próprias forças. E a nicotina tem destruído o pulmão dela. Talvez tenha gerado uma enfermidade que ela não consegue ver agora, mas que lá na frente vai causar tanta dor, tanto desconforto, e talvez pode levá-la até a morte, uma morte precoce, causada por um câncer no pulmão, por um efizema pulmonar. Então que o Senhor traga essa consciência para essa pessoa e dê libertação desse vício para ela e de tantos outros vícios que prendem as pessoas. Essa pessoa que consome álcool todos os dias e diz que bebe socialmente, que ela possa ser liberta, Pai, em nome de Jesus, que ela possa ser liberta desse vício. O vício dos jogos, que tem destruído tantas famílias, da pornografia, que tem feito com que tantos casais percam a essência, a intimidade, que tem afastado pessoas do teu propósito. Liberta, meu Pai, essas pessoas dos vícios. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, que é sempre rica, sempre transformadora. Que essa semana seja uma semana surpreendente para todas essas pessoas que estão aqui assistindo essa transmissão, tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. Que o Senhor nos conceda a graça, que o Senhor nos conceda a cura, a libertação, a transformação, o milagre. É no nome de Jesus que nós oramos. E por isso, já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor já está agindo, mesmo quando nós não estamos vendo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Que a vontade dele prevaleça e não a sua. Que você tenha coragem para seguir pelo caminho que Deus apontou para você. Amém? Sem medo, sem culpa. Que o Egito não seja uma opção para você. Que Deus não permita que você volte para lá. Mas que você tenha coragem e firmeza para seguir pelo caminho que Ele está apontando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face
e que Ele te dê a paz. Essa paz que o mundo não pode te dar. Essa paz que você vai receber aí agora, mesmo com os seus problemas, com as suas mazelas, com a sua falta de dinheiro, mesmo com a sua incapacidade de lidar com as questões da vida, que a paz de Cristo envolva o seu lar. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Não esquece de dar o like antes de sair. Se inscreva no canal se você está chegando aqui hoje. Me segue lá no Instagram. Você já me segue lá no Instagram? Você que está aqui no YouTube? Lá, procura assim, ó, Minuto com Deus, tudo junto, Minuto com Deus 1. Você vai me seguir lá no Instagram. Lá eu posto um conteúdo diferente, eu posto reels, eu posto coisas do meu dia a dia, sempre que eu posso, tá? Vamos fazer essa movimentação que acontece aqui no YouTube acontecer também lá no Instagram. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima transmissão, até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um escritor chamado John Stott escreveu o seguinte: o maior cuidado de um líder é cuidar de si mesmo, para não se tornar um pastor negligente. Um líder é aquele que guia, alimenta e protege o rebanho, mesmo às custas de sua própria vida. Então, essa é a imagem que Jesus nos deixa, o bom pastor, que dá a sua vida por nós. Jesus é essa figura que nos guia com amor, que nos protege dos perigos espirituais e que garante que nós não sejamos dispersos. Quando Jesus se declara como o bom pastor, em João capítulo 10, versículo 11, ele está revelando a sua profunda missão de cuidar, de proteger e de guiar o seu povo. Jesus não foi e não é como os líderes negligentes que Deus está denunciando aqui através do profeta Ezequiel. Pelo contrário, ele está disposto a dar a sua própria vida para que nós, que somos ovelhas de Cristo, possamos ter vida em abundância. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa liderança compassiva, sacrificial de Jesus é o que faz com que ele seja digno da nossa confiança, da nossa adoração, do nosso louvor. Agora, voltando ali um pouquinho no texto de Mateus, no capítulo 9, nos versículos 37 e 38, Jesus não apenas teve compaixão das multidões, mas ele também chamou os seus discípulos para a ação. Ele disse assim, olha, a seara é grande, ou temos uma grande colheita pela frente, mas temos poucos trabalhadores. Orem a Deus, ajam. Como é que eu vou agir, pastor? Ore a Deus, para que Deus envie mais trabalhadores para a sua colheita. E hoje, através dessa live, a minha oração é para que Deus levante você que está me ouvindo, como alguém que esteja preparado, capacitado e disposto a cuidar da vida de alguém. E esse cuidar pode ser de várias maneiras. Tem pessoas que cuidam através de conselhos, tem pessoas que cuidam
através de sustento. Talvez você tenha a oportunidade de abençoar a vida de alguém. Tem pessoas que cuidam através da palavra, ministrando a palavra para essa pessoa. Tem pessoas que cuidam através da oração. Se eu estou aqui hoje, é porque um dia alguém orou por mim. Alguém orou pela minha vida. Alguém veio até mim, abriu a Bíblia e disse: olha o que está escrito aqui. Olha o que Deus diz a seu respeito. Alguém teve esse cuidado comigo, irmãos. Alguém teve o papel de pastor na minha vida. Como eu disse, eu passei por algumas igrejas, 3 para ser mais específico. E em todas essas igrejas tinham os seus respectivos pastores. E eles tiveram um papel importante na minha formação ministerial, em ministrar conhecimento, em me ensinar a Bíblia. Mas tem pessoas que não tinham o título de pastor e tiveram um papel fundamental na minha vida, no meu casamento, no meu ministério. Eles não têm o título de pastor, mas eles agiram como pastores, cuidando de mim. São trabalhadores que Deus levantou. Vocês estão entendendo? Então, hoje, talvez Deus esteja levantando você como um trabalhador. Você pode agir com a sua palavra, com as suas mãos, com o seu dinheiro. Aqui, por exemplo, no Ministério Minuto com Deus, nós estamos ajudando 2 projetos. Nós ajudamos o projeto Romper, que trabalha em uma comunidade carente aqui de Belo Horizonte, e nós estamos atualmente enviando contribuições, donativos para o Ministério da Reconciliação, que está fazendo um trabalho com crianças lá em Moçambique. Precisa de alimento, precisa de sustento. As irmãs que estão lá precisam de pagar aluguel, água, luz, comida, material escolar para as crianças. E elas não são pastoras, elas não têm o título de pastoras. Entende o que eu estou dizendo? A Gessiane não é pastora, ela é a missionária Gessiane. Mas nesse momento ela está ali como pastora, cuidando, indo atrás daquele que se desvia, ensinando, acolhendo, alimentando. Então, o desafio continua até hoje. O desafio de orar para que Deus levante pessoas para contribuir, para ajudar nessa obra tão grande. Já encerrando, para a gente poder orar, eu nem sei quanto tempo tem de live aqui, mas nós já estamos encerrando. A figura do pastor na Bíblia é essa de alguém que cuida, que protege, que guia. Jesus se compadeceu das multidões porque via nelas ovelhas sem pastor, pessoas que estavam vulneráveis e perdidas. Assim como uma ovelha sem direção está em perigo, nós também estamos em perigo quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo e aos desafios da vida. Mas em Jesus nós podemos encontrar a segurança da presença dele e o cuidado do seu amor. Então, a nossa resposta a essa mensagem de hoje deve ser de nos rendermos aos cuidados de Cristo como ovelhas e de nos dispormos a ser trabalhadores dessa seara, a ajudarmos nessa grande colheita.
a nos juntar à missão de alcançar aqueles que estão perdidos e sem direção, trazendo essas pessoas de volta ao aprisco de Deus. Sabe essa pessoa aí, na sua rua, no seu bairro, que dá mais trabalho? Todo bairro tem essa pessoa. Aquela pessoa que toda briga que tem, o camarada está lá envolvido. Teve uma confusão lá com droga, com roubo, ele está lá, ela está lá. Tem um cara buzinando aqui na minha porta. Essa pessoa que dá mais trabalho, ela é uma ovelha sem pastor. Ela tem um pastor e precisa saber disso. E você pode ser um instrumento para levar essa mensagem até ela. E aquele que dá mais trabalho nas mãos de Deus pode ser aquele que dá mais fruto, aquele que dará mais alegria. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor continue sendo o seu pastor. Que o Senhor te guie para águas tranquilas e te conduza ao caminho da vida eterna. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.